Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um vídeo por este canal, o Jesus, o Verbo de Deus. Hoje, uma manhã, domingo, dia 13 de setembro. E hoje eu gostaria de repartir com vocês a palavra de Deus. E eu gostaria de fazer uso do texto que se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, apenas os versos 6 a 8. E esse texto diz o seguinte: Quanto a mim, estou sendo oferecido já por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos as quantos amam a sua vinda. Então hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre um seguinte tema: o balanço da vida. É o momento que o apóstolo Paulo, então, já está na antessala do martírio, com a cabeça sob a espada de Roma, é que ele vai nos fornecer esse balanço da sua vida. Quando Paulo escreve para Timóteo, essa segunda epístola, ele procura escrever na tentativa de incentivar o jovem pastor, então, da igreja de Éfeso, a permanecer firme no seu ministério e a combater os falsos mestres que se levantaram ali na igreja de Éfeso. Mas também um segundo propósito é de que o jovem Timóteo, então pastor da igreja de Éfeso, fosse visitá-lo antes da sua partida. Então aqui o apóstolo vai dar as suas últimas instruções, ou suas últimas recomendações ao jovem pastor, e ele vai fazer aqui um balanço do que foi seu ministério, a sua vida, sua carreira. Então eu gostaria de pensar com você sobre esses três aspectos da vida do apóstolo Paulo. Aqui ele vai nos fornecer uma visão do passado, do presente e do seu futuro. E a primeira visão é a seguinte: Paulo olhou para o passado com gratidão. Observe o verso 7. Combati o bom combate e completei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo dizendo que ele tinha completado a carreira, combatido esse bom combate e guardado a fé. Ele que plantava as igrejas, ele que foi o maior teólogo, o maior plantador de igrejas, o maior missionário, o maior evangelista, o maior discipulador e doutrinador do cristianismo. Então agora, já prevendo a sua partida, a sua morte, ele vai dizer o seguinte para Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate. Eu não combati qualquer combate não, foi o bom combate. Eu combati esta luta, eu travei esta peleja. Ele vai dizer também que completou a carreira. Eu completei a carreira, Timóteo. Eu não deixei ela no meio do caminho não, eu não parei na caminhada não, eu não retrocedi não. Eu completei a carreira, Timóteo. Mas ele vai dizer também o seguinte: Timóteo, eu guardei a fé.
Eu não negligenciei minha fé, eu não negociei a minha fé, eu não vendi a minha consciência, eu preservei, eu guardei a minha fé. Ele faz uma visão do seu passado, mostrando para Timóteo como ele viveu, como ele completou a sua carreira, como ele exerceu o seu ministério, como ele encerra então as cortinas da sua vida. Então, a partir disso, ele faz uma visão do seu passado, mas em segundo aspecto, ele vai olhar para o presente com serenidade. E observa o verso 6. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu não vou me entregar para Roma, não. Eu vou me entregar para Deus. Não é Roma que vai tirar minha vida, não. Eu que entregarei espontaneamente para Deus. Paulo sabia em quem havia crido e para onde ele estava indo. Então, ele fala, e o tempo da minha partida é chegado. E é interessante porque essa palavra no grego, a palavra análisis, ela tem 3 significados. E o primeiro, a palavra partida é aliviar alguém de sua carga. Morrer para o crente é descansar das suas fadigas. Segundo, a palavra partida é levantar acampamento, deixar a tenda temporária e habitar no lar permanente. Morrer para o crente significa mudar de endereço e voltar para a casa do Pai. Mas a terceira, a palavra partida significa desatar o barco e singrar as águas para o outro lado. Morrer para o crente significa atravessar, fazer a última viagem da sua vida em direção à pátria celestial. O apóstolo Paulo sabia que havia crido e sabia para onde estava indo. Ele não lutou qualquer combate, ele lutou bom combate. Ele não deixou a carreira pelo meio do caminho. Ele completou a carreira, ele não negociou a sua fé, ele guardou a fé. E ele tinha em consciência, em mente isso, que não era Roma que ia tirar a sua vida. E ele não estava entregando a sua vida para Roma. Ele estava entregando espontaneamente para Deus. Mas, em terceiro e último aspecto, ele olhou para o futuro com esperança. Observa o verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos, as quanto amam a sua vinda. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui? Ainda que Nero me considere culpado, ainda que Roma me considere um criminoso, todavia o reto juiz já me declarou justo, e a coroa da justiça me está guardada. E aqui Paulo está nos exortando a permanecermos fiéis, a permanecermos firmes, porque o mesmo Senhor que justificou, o mesmo Senhor que decretou justo, o mesmo Senhor que nos inocentou da culpa do pecado que pairava sobre nossas cabeças, Ele haverá de voltar. E quando Ele voltar, Ele nos revestirá com a sua coroa de glória e habitará conosco para todo sempre e sempre e sempre. E esse Paulo, esse homem que morreu numa masmorra insalubre, numa masmorra escura, numa prisão ali convivendo com a solidão, esquecido, abandonado por todos, ele diz para você, ele diz para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aprove a Deus que o último episódio da vida do apóstolo Paulo não estava aqui descrito, mas ele diz a Bíblia que glorificou a Deus, dizendo: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que nós também, irmãos, possamos encerrar as cortinas da nossa vida um dia, como o apóstolo Paulo fez, tributando a Deus toda a honra e toda a glória, e sabendo que nós temos crido e para onde nós estamos indo. O crente não vive em vão. A morte do crente é precisória para os olhos do Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, é deixar o corpo e habitar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. A morte do justo é preciosa aos olhos de Deus. Que Deus nos ajude a permanecermos fiéis a Ele nessa época de pandemia, onde mais de 130 mil pessoas já foram vitimadas por esse vírus. Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus nos fortaleça. Que Deus possa nos
revigorar. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima.